Seja bem-vindo a mais uma aula do Charlie Concursos. Aqui nós estamos nos preparando para a prova da Polícia Rodoviária Federal, mas nada obsta de você utilizar os conceitos dessa aula aqui para qualquer outro concurso, seja na área das carreiras policiais ou fora dela. Aula completa e mastigada do jeito que você precisa para ser aprovado. Então vamos lá. De um lado, como sempre, o nosso fluxograma para desenvolver o conteúdo da forma mais mastigada e flexível e acessível possível, e depois os flashcards para memorização e ficar revendo esses conteúdos, ok? Então, vamos falar hoje da teoria da norma penal e na próxima aula da aplicação da lei penal, entrando propriamente dita aí no Código Penal. Então, olha quanta coisa nós vamos falar hoje. Então, a aula está bem completa. Vamos começar pelas características principais da norma penal. A primeira delas, a norma penal é criada por lei. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. Então, não tem como falar, da característica principal, que é a criação da norma penal, se não for falar de quem? Do princípio da legalidade. E competência para a criação da norma penal é de quem? Está lá na Constituição, no artigo 22, inciso 1, que é quem? União, que é a fonte material. E já trouxe uma observaçãozinha aqui, porque a gente está falando da norma penal, mas e o processo penal? E o processo penal fica só a nível de observação aí. É um instrumento de garantia aí a pessoa que está sendo acusada, para ter justamente contraditório, ampla defesa. Então, a gente coloca aqui essa observação já para facilitar, ok? Então, características principais são essas daqui. E classificação, vamos lá, vamos tratar isso aqui com muita cautela. Nós temos norma penal incriminadora e temos norma penal não incriminadoras. Então, nós vamos ter cada um com suas peculiaridades. Então, como o próprio nome diz, incriminadoras, ou seja, aquelas que vão incriminar alguém que cometeu alguma conduta. Então, qual a finalidade? Está aqui, definir infrações e as suas sanções respectivas. Em outras palavras, define ali que tal conduta ela é criminosa e uma pena prevista para ela. Pronto. É simples. E a estrutura? Aí nós trabalhamos com dois tipos de preceitos. O preceito primário e o preceito secundário. Como é isso, professor? O primário é a conduta. O que o indivíduo fez? É a hipótese legal. E o preceito secundário, a sanção, ou seja, a pena. É muito tranquilo de você visualizar o que é uma norma penal que incrimina uma pessoa que cometeu alguma coisa. E a não incriminadora, aí nós temos algumas subdivisões, vamos ter que tomar cuidado. Vamos lá, a finalidade é servir de parâmetro conceitual ou explicativo. Então a gente vai ver, por exemplo, que um dos exemplos é a inimputabilidade, ou seja, é um parâmetro conceitual e explicativo. E não incrimina, ou seja, a gente vê que uma pessoa menor de idade, por exemplo, não vai ser incriminada. A gente vai ver alguns detalhes, mas subdivisões. Nós vamos ter a norma penal não incriminadora, permissiva justificante. Uma aula bastante conceitual, presta atenção. Como que funciona isso? A permissiva justificante, ou seja, ela justifica algo e ela vai afastar quem? A ilicitude. Então, por exemplo, legítima defesa, ou seja, por isso que você não incrimina desde que seja justificado. Como, por exemplo, a legítima defesa. Você repelir a injusta agressão. Mesmo que aquela pessoa, por exemplo, fosse um confronto armado, alguma coisa do tipo, aquela pessoa veio a falecer, mas não aconteceu. Por exemplo, estado de necessidade, uma pessoa que acaba por ter que fazer um aborto, um aborto ali para salvar a vida da gestante. Tudo bem que vai envolver o fato de ter que ser um médico, não tem. Se a gente vai aplicar analogia, não vai, mas aqui já é para falar da subdivisão da não incriminadora. Okay? Então, permissiva, justificante, afasta ilicitude. Aquele ato que, no geral, seria um ato para você incriminar, ou seja, matar alguém, mas dentro do estado de necessidade, dentro da legítima defesa, você afasta a ilicitude. Tranquilo? E a permissiva exculpante? Aí é diferente. Em vez de afastar a ilicitude, afasta a culpabilidade. Vamos ver a diferença disso aqui. Por exemplo, a inimputabilidade, que eu tinha falado no artigo 26. E a coação irresistível, por exemplo. Ou seja, a pessoa até vai fazer, por exemplo, imagina uma coação irresistível, um exemplo em que você está lá com toda a sua família ameaçada, todo mundo em cárcere privado e você é obrigado a cometer um crime. Então vai afastar de você o quê? A culpabilidade. Então, permissiva justificante de um lado, que afasta a ilicitude, e a permissiva exculpante do outro, que afasta a culpabilidade. Temos mais 3 outras subdivisões. E as complementares, elas viabilizam a aplicação da lei. Professor, como é isso? Vou te dar um exemplo. Critérios da dosimetria da pena.
vai estar lá nos artigos 59 e 60. Então ela vem dentro do Código Penal, não incrimina nada de ninguém, mas ela vem para complementar e viabilizar a aplicação da lei. Tranquilo? E de extensão, professor, vamos lá. Amplia uma tipicidade para se referir a delito não contemplado na lei. Ah, tem que dar um exemplo. É claro que tem, cara. Então vamos lá, ó. Quando tipifica a tentativa. Ou seja, tem um determinado momento que você pensa assim, pô, mas onde é que está a tentativa? No Código Penal original não tinha, vai ter sido incluído lá em 1984. Tranquilo? Então nós temos aí o fato de que é o seguinte, pense comigo, o Código Penal ele é de 40. Nós temos a tentativa sendo tipificada e incluída no artigo 14 somente 40, ou seja, 44 anos depois. Então ela é de extensão, tranquilo? E conceituais, tá? Vamos lá. Conceituam elementos, aí fica fácil. Eu trouxe um exemplo muito tranquilo, que é a caracterização do que é funcionário público. Então, por exemplo, quando você fala de que algum crime, por exemplo, digamos que nós estamos falando de um crime de um militar estadual que acabou por prevaricar, por exemplo. Mas no tipo penal fala de servidor público. Que na verdade é funcionário? Funcionário público. O que é o funcionário público? Então, o artigo 327 traz esse conceito do que é. Tranquilo? Então, são as 5 subdivisões da norma penal não incriminadora. Tranquilo? Vencemos a classificação, vamos falar de lei penal incompleta ou aberta, que não é a mesma coisa que norma penal em branco. Já fique ciente. Ok? Qual o conceito, professor? Toma, vamos lá. O tipo penal ele não descreve totalmente a conduta. Guarda isso. Não descreve totalmente. E exige complementação do caso concreto por parte do juiz. E aí nós vamos ver que tipo de complementação é essa. Se é normativa, se é valorativa. E eu já vou de antemão, toma aqui para você. Ó. É valorativa, é juízo axiológico. Não é pegar o complemento em outra norma. Não é. Vai ser aqui, ó, norma penal em branco. Então vamos lá. Em outras palavras, a complementação não vem de outra norma, ou seja, é valorativa. Tem exemplo? Claro que tem. Homicídio culposo, por exemplo, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O tipo penal ele fala assim, ó, homicídio culposo. E os elementos da culpa sabemos, imprudência, negligência e imperícia. Agora, qual é a definição disso daí? Então concorda comigo que esse complemento do que vem a ser algo imprudente, algo negligente, o que vem a ser uma conduta que não tenha perícia, tudo isso daí vai ser um complemento, né, claro, de acordo com o caso concreto, mas de juízo axiológico, o complemento é valorativo. Então, a lei penal ela, do tipo incompleto, ela é aberta. Ela é aberta, tranquilo? Então, guarda isso no coração. Precisa do complemento, o complemento de ordem valorativa, tranquilo? E agora a norma penal em branco. Aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque se você já é visurado, você vai saber que o tipo penal ele não descreve totalmente a conduta, mas vai exigir o quê? O complemento. E esse complemento, ao invés de ser um complemento valorativo, ele é normativo. Então, eis a principal diferença entre as duas. Ó. Na lei penal incompleta, complemento é valorativo. Na norma penal em branco vai ser o quê? Complemento normativo. Outra norma. Então, característica principal, complemento é normativo. E aí a gente chama isso aí, ao invés de juízo axiológico, chamamos de juízo de subsunção normativa. E tem classificações, professor? Tem. Então nós vamos ter algumas. Cuidado com isso aqui. Nós vamos ter as classificações quanto à fonte da complementação. Vem de outra lei? Vem de uma lei diversa? Ou, na verdade, vem de um dispositivo diverso? E tem a secundariamente remetida. Vamos entender isso aqui com calma. Primeiro, quanto à fonte de complementação. Aí nós vamos ter a norma penal em branco do tipo homogênea, também conhecido como imprópria, ou heterogênea, conhecido como própria. Vamos lá, homogênea. Se você é visurado, o homo vem de igual. Qual o conceito? O complemento vem da mesma fonte legislativa. Então, a lei complementando a lei. Simples assim, homo igual. E as subdivisões? Homovitelina e heterovitelina. Professor, me ajuda. Eu te digo, cara, fica tranquilo. Homovitelina, concurseiro, o complemento está na mesma lei. Ah, ou seja, Código Penal com Código Penal, por exemplo? Com certeza, olha só. O peculato, artigo 312. Vai depender do conceito de quê, professor? Funcionário público que eu falei agora há pouco, cara. Então, por exemplo, se você tiver em mente que o complementar no Código Penal fica muito mais fácil de você entender. Porque, por exemplo, qual o conceito de peculato quando você pensa no 312? Pô, cara, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel. Você pensa, pô, apropriar-se, beleza. O funcionário público. Você pensa assim, beleza, mas tá o quê, professor? Mas o que vem a ser então o funcionário público? Aí você fica, cara, não sei não, bicho. Não se preocupe, está no 327. Aí você pensa, considera-se funcionário público para efeitos penais
que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Você, pronto, agora acabou. Agora não importa se tem remuneração ou não, se está transitoriamente ou não, eu já sei o que é funcionário público. É aquele cara que vai exercer cargo público, meu irmão. Acabou. Cargo, função ou emprego. Acabou. Ficou mais fácil. E heterovitelina? Aí observe. Está na mesma lei. O heterovitelina é quando você vai buscar esse complemento, só que em outra lei. Pô, professor, como é que funciona isso daí? Por exemplo, a receptação qualificada, que está no artigo 180, parágrafo 6º do Código Penal. Vai depender do conceito de concessão de serviço público, que vai estar na lei de concessões, que é a lei 8987 de 95. Então, é um exemplo que eu trouxe para facilitar a percepção de que, para entender isso aqui, o que vem a ser a concessão de serviço público? Vai estar lá na lei de concessões. Então, homovitelina, tudo igualzinho, tudo no Código Penal, por exemplo, e heterovitelina quando você busca esse complemento de outra lei. Tranquilo? Então, agora nós vamos para heterogênea, ou seja, diferente. Professor, como é que é isso? Te digo agora. O complemento ele vem de ato normativo diverso de lei. Então, aqui nesse caso, não é lei complementando lei. Então, vai ser um decreto, uma portaria, uma resolução, por exemplo. Professor, aí um exemplo clássico. Lei de drogas, meu filho. A lei de drogas é o exemplo mais clássico de todos. Caso você não se recorde, é a lei 11.343. Se eu não me engano é de 2006 ou é 2007, mas acho que é de 2006. Ela diz o seguinte. O tipo penal vai mencionar drogas. E aí vai ter lá tudo explicadinho. Vai ter aquelas disposições preliminares do início, vai ter lá aquela questão dos princípios e objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, vai ter várias coisas lá. Mas lá, o tempo todo, eles ficam mencionando drogas, drogas. Mas quem define quais substâncias são consideradas drogas é quem avisa, cara, através de quê? Portaria. Ou seja, é um ato normativo que é diverso de lei. Por isso, é heterogênea. Olha quanta coisa nós estamos falando das classificações aqui da norma penal em branco. Isso aqui foi quanto à fonte da complementação, ok? E quando se fala de secundariamente remetida, aí é outro tipo de situação. Cuidado. Conceito. O tipo penal descreve o crime, porém não prevê sanção própria. Ou seja, você vai remeter isso aqui, ó, velho. Pega em outro lugar. Então, a característica principal, a remissão à pena de outro dispositivo. Pô, tem que ter um exemplo, professor, para facilitar? É claro que tem que ter, cara. Lei de genocídio, 2889. O ano eu não vou lembrar, mas acho que é 76 ou é 56. Lei do genocídio, artigo 1º. O tipo penal, ele vai mencionar que aquele que matar membros de grupo, vai especificar, nacional, étnico, racial, religioso, será punido com as penas do artigo 121 do parágrafo 2º. Ou seja, lá está muito claro, ó, já está remetido. Você cometeu isso aqui, o genocídio contra esse grupo aqui, por exemplo, um grupo racial, um grupo religioso, pronto. Vai lá no Código Penal, pega a pena do artigo 121, parágrafo 2º. Então é dessa forma que funciona, tranquilo? Então, vencemos aí norma penal em branco, tá? Fontes do direito penal, bem tranquilo. Nós temos a fonte material ou de produção, que já vimos lá no início da aula, mas eu vou reforçar aqui, e a fonte formal ou de conhecimento. Então, qual é a fonte material de produção? Indica quem tem competência para criar a norma penal. Você já sabe, está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e a competência é da União somente, ok? Tranquilo? Então vamos lá. E agora a parte formal ou de conhecimento. Aí fica fácil. É onde a norma está positivada. E aí fica muito tranquilo de você perceber. E aí nós vamos ter a subdivisão de primária ou imediata e secundária ou imediata. Então vamos lá. As fontes formais e imediatas, ou seja, são as fontes que criam diretamente crimes e penas. Aí fica fácil, né? Lei ordinária, como o Código Penal, por exemplo, a Constituição Federal, que nesse caso aí é mandado de criminalização, nós vamos ver, e Tratados Internacionais de Direitos Humanos, TIDH, que vai ter status ali de emenda constitucional. Tranquilo? Então, observação, são vinculantes e obrigatórios. Então, tudo que tem isso aqui é vinculante e obrigatório. Tranquilo? Começando, obviamente, da Constituição e vai descendo para a lei ordinária. Tá? Então, fonte formal é onde está positivado nos códigos, nas leis ordinárias. Tranquilo? A fonte material é quem cria, que no caso é a União. E a secundária, que é a imediata, aí não cria crime, porque tem que respeitar o princípio da legalidade. Mas auxilia na interpretação. E tem vários: doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito esse que nós estudamos na aula anterior de direito penal aqui no Charlie Concursos. E a observação é: servem para interpretar, integrar e orientar a aplicação da norma penal. Então, ainda que sejam a fonte formal do direito penal de maneira secundária, imediata,
jurisprudência, costumes, princípios gerais do direito e doutrina são importantíssimos. Tranquilo? Então essas são as fontes. De um lado quem cria, união, do outro lado as fontes, onde estará positivado. Tranquilo? Muito bacana. E sobre a interpretação da lei penal, aqui tem muita coisa para falar, porque nós temos de um lado os métodos de interpretação e do outro lado nós temos o quê? Nós temos as técnicas, ok? Então vamos lá. Primeiro, método. O método gramatical é um método literal. Vai analisar o quê? O texto conforme o significado das palavras. É o que tem lá e pronto. É o cara crachá. Teleológica, ou seja, a finalidade, finalística. Busca a finalidade na norma, ratio legis. Tranquilo? E a sistemática? Ela interpreta a norma dentro do conjunto do ordenamento jurídico. A histórica, mais fácil de você observar, considera o contexto da época da elaboração da lei. Aí, o Código Penal de passagem ele é bastante antigo, de 40. E a progressiva evolutiva? Aí atualiza o sentido da norma conforme a realidade social atual. Já mudou muita coisa. E atualizou, inclusive, por exemplo, em relação, hoje não é um exemplo grotesco aqui, mas bem simples de entender, em relação a adultério, por exemplo. Tranquilo? E as técnicas de interpretação aqui. Cuidado, tem muita questão de prova aqui, ó, nessas 5 técnicas, ok? A primeira de todas, analogia ou aplicação analógica. Características principais, guarde isso no coração. Usada para suprir lacuna legislativa. Então, tem lacuna legislativa, é analogia. Se não tem, é alguma das outras 4. Guarda isso no coração. Vamos lá, professor, desenrola isso aí para mim. Desenrola o concurseiro. Só pode ser aplicado em bonum partem, ou seja, a favor do réu. O resto das outras 4, pode ser tanto em bonum partem quanto em malum partem. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Nunca pode criar crime ou agravar pena. Nunca, sob hipótese alguma. E o exemplo, que é o que faz você visualizar aí, concurseiro, o artigo 107 do Código Penal. Ele vai prever o quê? Vai prever alguma das possibilidades de extinção de punibilidade. Tá? E nesse caso aqui, tá? Vai falar do perdão do ofendido nos crimes de ação privada. Mas aí a pergunta que eu faço é, mas e se for ação penal pública que está condicionada à representação da vítima? Eis a lacuna. Então, como tem essa lacuna, a jurisprudência faz o quê? Os tribunais superiores vai aplicar analogia in bonum partem, admitindo os efeitos semelhantes ao perdão quando há retratação válida, repito, válida, antes do recebimento da denúncia. Isso é uma analogia legítima. Por quê? Porque não criou crime, nem criou pena, não fez isso, beneficiou o réu, tranquilo? E supriu uma lacuna, a analogia ou aplicação analógica. Entenderam aí? Tranquilo? Agora, a interpretação analógica não é mais aplicação analógica, é interpretação analógica, intralegem. Vamos lá? Características principais. A própria lei traz fórmula aberta e não há lacuna. Repito, só tem lacuna na analogia. Na interpretação analógica não tem, não há lacuna. Pode ser tanto em bonum partem quanto em malum partem, já expliquei, tanto a favor quanto em prejuízo do réu. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Prevê os meios cruéis de cometer homicídio e cita alguns exemplos. Vai ter alguns exemplos lá. Uso de explosivo, né? Vai ter alguns exemplos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, ou outro meio insidioso ou cruel. Aí eu te pergunto, se alguém mata utilizando, por exemplo, uma eletrocução dolorosa, vai lá, instala cabos elétricos e aquela eletrocução dolorosíssima. Mesmo não estando expressamente listado, mas o que o juiz vai fazer? Ele vai enquadrar no outro meio cruel. Então, observe que não tem lacuna, porque a lei já está dizendo que pode ter outro. Ela não vai citar todos. Porque, sei lá, vai que algum dia alguém inventa uma máquina que faz com que uma pessoa consiga morrer por essa máquina de forma muito cruel e que ninguém imaginava que um dia iria ser criada. Então, para facilitar isso, já deixa lá previsto, ó, outro meio cruel. E aí vai depender do caso concreto. Então, aqui não tem lacuna, ok? Essa é a interpretação analógica. E a interpretação extensiva, presta atenção no nome, extensiva. A lei diz pouco, a lei diz menos do que deveria, mas não tem lacuna, ela só diz menos. E você precisa ampliar isso daí, ou seja, estender. Por isso que o bizu aqui é o quê? É ampliar, tá, o alcance do texto. Então, de novo, pode ser tanto em bonum partem quanto em malum partem, tranquilo? Então vamos lá. O artigo 150 do Código Penal ele vai prever a violação do domicílio. Aí você pensa o seguinte, ele chega lá e coloca o termo casa, tá? Então ele chega lá, ó, casa, beleza. Mas você pode pensar, pô, é só o domicílio da pessoa? Aí o parágrafo 4º ele já chega e diz o seguinte, ó, compartimento habitado, né, aposento ocupado ou local não aberto ao público. Já diz 3 possibilidades. Aí você pensa, beleza.
E motorhome? Que é a pergunta que eu faço agora aqui, ó. E o motorhome? E agora? O motorhome não é uma casa? Então, dessa forma, o que a jurisprudência fez? Ela ampliou ainda mais. Então, botou quarto de hotel, cabine de navio ou de avião, trailer habitado, como é o caso do motorhome, mas desde que considere ali, né, casa, que considere realmente habitado, que seja um aposento daquela pessoa. Então, o que a jurisprudência fez? Pegou essa interpretação e estendeu ela. Ou seja, pegou o que tinha pouco e colocou mais. E a restritiva? Aí a restritiva ela faz o contrário. Ela vai dizer o quê? Ó, a lei está dizendo muito mais do que deveria. Não tem lacuna, mas eu vou restringir. Então, reduz-se o alcance para evitar excesso. Como que seria isso? E aí, mais uma vez, tanto pode ser em bonum partem quanto em malum partem, ok? Então, nesse caso aí, pode ser das duas. Então, por exemplo, o artigo 53 da Constituição prevê a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Todavia, aparentemente era uma imunidade absoluta, sendo que, na verdade, não é para ser absoluta. O que o STF faz? Interpreta restritivamente, havendo imunidade quando existe nexo com a função parlamentar e não protegendo como um todo, de uma forma absoluta. Tranquilo? Então, a gente vai e usa aqui a interpretação restritiva. E esse quadro comparativo aqui, ó, aí é porque o professor está muito de boa. Então, ó, a lacuna, o que tem e os outros que não tem. Se pode prejudicar o réu somente essa parte aqui da analogia que não pode. Um exemplo clássico aí para cada um. Tranquilo? E para finalizar nossa aula, nós vamos falar aqui agora de costume, depois de mandado de criminalização e as características da lei penal para finalizar com chave de ouro. Costumes, características principais, não criam crimes nem penas, porque não podem violar o princípio da legalidade. Ninguém pode violar esse princípio. E outra característica muito importante, podem influenciar na aplicação do direito penal e de fato influencia. De fato influencia. Então, tipo de costume. Agora vamos lá, cuidado com isso aqui. Segundo Legem, são costumes que são usados como ferramentas de apoio à lei. Tá? Como que seria isso, professor? Eu te digo. Por exemplo, o artigo 233 vai criminalizar ato obsceno em lugar público. Beleza. Aí a pergunta que eu te faço é, o que é o ato obsceno? Então, a lei não vai definir, porque depende dos padrões sociais de moralidade vigente. Então, ato obsceno é dar dedo? Ou é você chegar e fazer atos segurando sua genitália, gestos segurando sua genitália? Como que seria isso? O que seria um ato obsceno? Então você concorda comigo que o costume daquela civilização, daquele país, vai ajudar a lei? Vai ser uma ferramenta de apoio? Pois é, para a legem, vai ser o seguinte: suprir uma lacuna sem contrariar a lei. Então, supre uma lacuna sem contrariar a lei. Como é isso? Princípio da insignificância, ou da bagatela. Está previsto no Código Penal esse princípio? Não. Não é. Se você assistiu a minha aula de princípios do direito penal, você vai ver que eu deixei bem esmiuçado lá. Mas o STJ e o STF, tá? Principalmente o STJ, aplicam com base em construção doutrinária e jurisprudencial consolidada. Então, por exemplo, uma pessoa que furta um brigadeiro, mesmo sendo formalmente típico, a jurisprudência reconhece a tipicidade material, ou seja, afasta o crime. Por quê? Porque é algo muito irrisório. Tranquilo? Agora, claro, vai ter a questão da reincidência, vai ter a questão se aquele brigadeiro teria algum valor sentimental para a pessoa. Existem outros fatores. Tranquilo? Existem outros fatores. Então, sendo assim, nós temos esse tipo de costume que ele supra uma lacuna, mas não vai contrariar a lei de forma alguma. Tranquilo? E o contra-legem, esse sim contraria a lei, que no nosso caso não tem validade e não vai afastar a materialidade do crime. Tranquilo? O exemplo clássico, que não é um crime propriamente dito, é uma contravenção, é o jogo do bicho. Culturalmente tolerado em várias regiões do Brasil, mas não deixa de ser uma contravenção lá no artigo 58, tranquilo? Da lei de contravenções aí, 3688, beleza? E o quadro comparativo, que o professor está bem de boa hoje, olha só. Cada um dos tipos com as suas funções e os exemplos reais para facilitar. Tranquilo? Não esqueça de bater o print. Chegando na parte final da aula, vamos lá. Mandado de criminalização. O que seria isso? Conceito para você, bem mastigado. É uma situação em que a Constituição impõe ao legislador o dever de criminalizar determinadas condutas. Então a Constituição faz questão de deixar isso claro. Ó, aqui não dá certo, aqui tem que criminalizar. Características principais. O legislador não tem discricionariedade para deixar de criminalizar. Então, vou dar um exemplo. Eu já vou antecipar logo o exemplo aqui. O racismo e a tortura. Deixa eu só botar logo aqui, ó. Vou falar desse exemplo primeiro. Se a Constituição diz que o racismo constitui um crime inafiançável e prescritível, pronto. Como que o Código Penal iria abrir mão de chegar lá e botar o artigo criminalizando o racismo? Não tem como. Por quê? Porque, ó, trata-se de dever constitucional de proteção a bens jurídicos relevantes. E aí, ó,
não cria o crime em si, mas emite uma ordem de criminalização que vincula o legislador. Então, o cara que for falar aqui de, por exemplo, racismo e tortura, não tem como. Inclusive, tortura tem a lei de tortura. Então, nesse caso aí, o legislador ele não tem a menor chance, de deixar isso de lado. Não tem como ser discricionário em relação a isso daqui. Tá? Como falei, a tortura tem até a lei própria, 9455. Então, nós vamos ter aqui esses dois exemplos, uns exemplos principais e muito conhecidos. Tranquilo? Vamos lá. Características da lei penal. São 4, tá? 2IGE. Então, 2IG, tá? Para quem quiser o mnemônicozinho. Como seria? 2I, imperatividade, tá? E impessoalidade. Vou botar logo os 2I aqui. Imperatividade, a norma penal é obrigatória, impõe comando coercitivo. Então não tem como, é obrigatório. Não importa se você é rico, pobre, não importa o seu nível social, não importa nada. E impessoalidade, ou seja, não é feito para uma pessoa. É feito para pessoas que se enquadrem em situações que foram previstas ali abstratamente. Tranquilo? E o GE, G de generalidade. Todos que se enquadrem na hipótese legal vai estar passivo do cumprimento da lei. E é de exclusividade, somente a lei pode criar crimes e penas, tranquilo? Então, concurseiro e concurseira, nós finalizamos a parte de teoria da norma penal. Olha quanta coisa nós falamos. Para aí nós, propriamente ditos, entrarmos na parte da aplicação da lei penal, tranquilo? Então, realmente, que inclusive vai ser, né, a parte geral do Código Penal, é o título 1. Né? Então, a gente já começa ali do artigo 1 até o 12. Então, antes de entrar na parte do crime em si, do 13 em diante, a gente vai falar da aplicação penal, né, do artigo 1º ao 12. Mas para isso nós precisávamos aqui de toda essa base da teoria da norma penal. Tranquilo? Então chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça, confira sua inscrição, ajude o canal a ir além. Aulas mastigadas, bem explicadas como essa, são comuns aqui toda semana. Tá? Deixe sua dúvida no comentário, não esqueça, curta o vídeo para alavancar. Muitíssimo obrigado e até a próxima!